Uma prefeitura pode simplesmente chegar e, do dia para a noite, dizer: olha, a partir de amanhã, esta escola rural aqui está fechada. É uma pergunta que parece simples, né? Parece, mas qual é o limite do poder público quando o assunto é, assim, a educação no campo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão. E para isso vamos usar como base uma decisão judicial real lá do Tribunal de Justiça da Paraíba. Nossa missão aqui é entender por que a iniciativa de um gestor de fechar escolas rurais não só pode, como às vezes deve ser fiscalizada e até, revertida pela justiça. E o ponto central é que isso não é uma discussão teórica, sabe? Não é um debate abstrato. A gente está falando do dia a dia de crianças, de famílias, de comunidades inteiras. O que vamos fazer aqui é desvendar os argumentos de cada lado e a lógica por trás da decisão final da justiça. Certo, então vamos começar pelo começo. Um conceito que aparece logo de cara no material é o de nucleação. O que é exatamente isso? Tira os alunos do campo e leva para a cidade. E qual era a justificativa da prefeitura para fazer isso? O que eles alegaram oficialmente? Bom, a defesa deles se apoiava em 3 pilares principais. O primeiro, e mais óbvio, era a otimização de recursos financeiros, economizar dinheiro. O de sempre. Pois é. O segundo era corrigir a chamada distorção idade-série, que é quando o aluno está atrasado em relação à sua idade. E o terceiro era acabar com as turmas multisseriadas. Aquelas salas com alunos de várias séries diferentes juntos com um professor só. Isso, aquelas mesmas. Olhando assim por cima, a justificativa parece até razoável, né? Modernização, eficiência. Onde é que a história começa a dar errado? Aqui está o pulo do gato. A nucleação em si não é uma prática ilegal. A lei até permite. O problema, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso, é o como ela é feita. Ela se torna ilegal quando a decisão olha só para a planilha, só para a economia de gastos. E esquece as pessoas. E esquece completamente o impacto humano, o impacto social na vida da comunidade. Quando as crianças viram só um número, é aí que a justiça precisa entrar em campo. Ok, então a prefeitura tinha essa justificativa oficial. Mas no processo, eles defenderam essa decisão com força, né? Quais foram os argumentos para dizer que a justiça não podia se meter nisso? O principal argumento era o da autonomia absoluta. A prefeitura bateu o pé dizendo que o judiciário não podia interferir em política pública ou na gestão escolar, que isso seria uma violação da separação dos poderes. Como se eles tivessem um cheque em branco para administrar. Exato. A resposta da justiça foi um sonoro não. Por quê? A visão moderna é a de um sistema de freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro, especialmente, e isso é o mais importante, quando direitos fundamentais como educação e segurança estão em jogo. O judiciário não está querendo administrar a cidade, ele está garantindo que a administração siga as regras da Constituição. Entendi. É mais uma fiscalização mútua do que muro separando cada poder. Perfeitamente. E foi justamente nessa fiscalização que a realidade bateu de frente com o discurso oficial. Nada a ver, foi um choque de realidade. Uma decisão que no papel parecia ser sobre a eficiência, na prática virou uma violação sistemática de direitos. A partir desse ponto, a intervenção da justiça não é só justificável, ela é obrigatória. O material aponta também uma falha grave no processo. Uma ilegalidade na forma como a decisão foi tomada. Sim, e essa é uma parte crucial para entender o caso. A lei, especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, é cristalina sobre isso. Para fechar uma escola rural, não basta a canetada do prefeito. O que a lei exige, então? A lei exige a participação ativa da comunidade escolar. Ou seja, a gestão tem o dever de ouvir os pais, os alunos, os professores. Fazer audiências públicas, esse tipo de coisa. Exato. Tem que ter diálogo. E no caso de Princesa Isabel, na Paraíba, nada disso aconteceu. A decisão foi tomada a portas fechadas, de forma burocrática. Quer dizer, eles decidiram numa sala e depois só foram lá e avisaram a comunidade: olha, a escola vai fechar. Basicamente isso. A comunidade foi pega totalmente de surpresa. Isso gerou medo, um sentimento de impotência e desestruturou a rotina das famílias.
é uma violência. Essa falha no processo nos leva a uma discussão um pouco mais técnica, mas que é fundamental. A diferença entre poder discricionário e poder arbitrário. Consegue explicar isso pra gente de um jeito simples? Consigo sim. O gestor público, o prefeito, ele tem uma margem de liberdade para tomar decisões, para escolher a melhor forma de fazer as coisas. Isso é o poder discricionário. É legítimo. O problema é quando essa liberdade vira arbitrariedade. E qual a linha que separa os dois? A decisão do tribunal usou uma analogia perfeita. Poder discricionário, que é legal, é o gestor escolher qual a melhor rota para o ônibus escolar passar. Ele tem essa liberdade. Agora, poder arbitrário, que é ilegal, é ele decidir que, para economizar, vai colocar as crianças numa caminhonete aberta, ignorando a lei. Entendi. A liberdade dele acaba onde a lei e os direitos das pessoas começam. Exatamente. Ele tem margem de manobra, mas não tem um cheque em branco. Isso se conecta com uma mudança na forma como a própria justiça enxerga seu papel hoje em dia. Como assim? Antigamente, na visão do chamado Estado liberal, a separação era rígida. O executivo governa e o judiciário só assiste de longe. E hoje mudou. Hoje, a visão é a do Estado social. Se o executivo é omisso, ou pior, age de forma a violar direitos fundamentais, o judiciário não só pode, como deve intervir para corrigir o rumo. Tem uma frase ótima no material que resume tudo. O judiciário não é mero departamento do executivo. Exato. E além desses princípios gerais, o material mostra que existem leis específicas que protegem as escolas do campo. Quase como um escudo legal. Um escudo legal, a definição é perfeita, são várias camadas de proteção. A própria LDB, desde 2014, já exige duas coisas antes de fechar uma escola: a manifestação do órgão normativo de educação e, principalmente, um diagnóstico de impacto. Diagnóstico de impacto. Tipo, um estudo de impacto ambiental, mas para a comunidade? Exatamente isso. A prefeitura precisa mostrar com dados qual vai ser o impacto real daquela decisão na vida dos alunos. Depois veio uma portaria do MEC detalhando mais isso e talvez a camada mais importante, uma resolução do Conselho Nacional de Educação que estabeleceu o chamado princípio intracampo. Princípio intracampo. O que ele diz? Ele diz algo muito profundo. A educação no campo não é só sobre ensinar matérias, é sobre ensinar a partir do contexto daquela comunidade, daquela cultura. A escola rural é o coração da comunidade, não é só um prédio. Tirar uma criança à força do seu ambiente é uma violência contra a identidade dela. É quase como tirar um peixe do rio e tentar ensinar ele a nadar num aquário. É a analogia perfeita. Ele pode até sobreviver, mas perdeu todo o ecossistema que dá sentido à existência dele. O próprio tribunal foi muito sensível a isso. A decisão diz que a prefeitura desrespeitou a identidade e cultura territorial das crianças, tratou os alunos como números de matrícula. Então, no fim das contas, a prefeitura de Princesa Isabel pulou as duas etapas mais importantes desse checklist da legalidade, né? Pulou. Primeiro, não fez o diagnóstico de impacto. E segundo, o mais grave, não fez nenhuma consulta à comunidade. Foi uma decisão de cima para baixo. E essa foi a falha central que tornou todo o ato ilegal. E com tudo isso na mesa, qual foi o veredito final do tribunal? O Tribunal de Justiça da Paraíba não teve dúvida. Negou o recurso da prefeitura e as ordens foram muito claras. Primeiro, a reabertura imediata de 9 escolas rurais. Uau, 9 escolas? Sim. Segundo, a prefeitura deveria viabilizar as matrículas e o retorno dos alunos para as escolas de origem. E terceiro, uma multa diária de R$5 mil em caso de descumprimento, com dinheiro revertido para o fundo da criança e do adolescente. Se a gente pudesse resumir a grande lição desse caso todo, qual seria? A lição é sobre o equilíbrio da balança. Gestão e eficiência são importantes, claro, mas essa busca por eficiência nunca, jamais pode passar por cima da dignidade da pessoa humana, especialmente da segurança de crianças. Quando esses dois valores entram em conflito, a balança tem que pender para o lado humano, sempre. Isso me lembra um conceito que você mencionou antes, a ideia de não poder andar para trás em direitos sociais. Exato. O nome técnico é vedação ao retrocesso social. É um princípio que diz o seguinte:
Direitos sociais que a gente já conquistou, como ter uma escola segura e perto de casa, não podem ser simplesmente cortados por uma decisão administrativa focada só em economizar. É uma proteção contra o desmonte de políticas públicas essenciais. Então a mensagem que fica bem clara: fechar uma escola rural não é proibido, mas, para ser legal, tem que ser um processo democrático, transparente, planejado, que respeita a lei e, acima de tudo, as pessoas. Perfeito. Quando o gestor inverte essa lógica e coloca a planilha acima das pessoas, o judiciário não só pode, como tem o dever constitucional de intervir e reequilibrar essa balança. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a lei exige um diagnóstico de impacto e uma consulta popular para fechar uma escola, que outros serviços públicos essenciais, talvez no nosso próprio bairro, deveriam seguir o mesmo rigor antes de serem alterados ou removidos? Onde mais essa balança entre eficiência e dignidade precisa ser observada com mais atenção?